Oi, gente, boa tarde, como vocês estão? Tô adorando vir aqui no meu horário de almoço, fazer nossa live do nada, que acaba depois indo pro YouTube também. É um jeito de bater um papo sobre assuntos diversos, né? Eu anotei umas coisas para falar hoje, porque eu tô muito interessada em entender como pessoas com trauma se comportam. Oi, Gabriel, bem-vindo. Estou muito interessada em entender como pessoas com trauma se comportam na vida real, na vida funcional, sabe? E esse papo começou hoje porque eu tenho um gato de 19, vai fazer 19 anos, terça-feira, junto comigo, 21 de abril, e eu tenho um gato de 11 anos, que ele foi adotado da rua. O meu gato mais velho, ele nasceu dentro de casa, ele é filho da minha gata, teve aí uma experiência de útero quentinho, né? Nasceu dentro de casa. E meus professores ressaltam muito isso, né? A diferença de pessoas que nascem em lares funcionais, que nascem de um casal harmonioso, né? Que na hora do parto ali, tem um parto tranquilo, né? E nascem bem e chegam a essa terra muito bem. Diferente dos que passam tumultos, né, na hora ali da gestação, né, tanto na concepção, quanto na gestação, quanto no pós-parto, né. Isso tudo influencia, isso tudo gera informação para nós. Eu anotei aqui, mas, gente, eu geralmente não sigo roteiros. E aí eu anoto umas ideias e vou seguindo aqui as vozes da minha cabeça. Então, entender que a gente tem todas essas informações de gestação, de concepção, gestação, parto e pós-parto, que chamamos de matrizes perinatais, ajuda muito a gente a validar comportamentos na fase adulta. Às vezes, eu não sei se vocês têm isso, eu tenho bastante, de chegar na casa dos outros e entender e pensar, tipo assim, gente, por que eu sou mais bagunceirinha? Ai, por que essa pessoa se comporta dessa maneira no conflito, no confronto, e eu, às vezes, não consigo me comportar daquela maneira? Então, a gente tem isso, assim, às vezes a gente gostaria de sermos pessoas diferentes das que somos, né? Porque a gente vê o entorno, aquela história da grama do vizinho ser mais bonita, só que eu não tô pisando lá, não sei se tem bicho, eu não sei se é de plástico, sintética, né? Então, entender um pouco de como foi a nossa concepção, a nossa gestação, a nossa matriz perinatais, ajuda muito a gente a entender a nossa vida na fase adulta. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que eu fui trocada na maternidade, quando eu nasci. Então, assim, minha mãe é muito jovem, minha mãe me teve com 20 anos, chegou aqui na cidade com 17 anos, família muito humilde, muito pobre mesmo, sem recursos. Chegaram aqui meus pais na cara e na coragem, né? E aí eles tiveram essa gestação aí com 20 anos, 3 anos de casados. Veio eu para alegar a vida deles. E aí minha mãe teve ali uma gestação até que tranquila, dentro do possível, das possibilidades ali do casal jovem. Mas quando ela vai para meter, ela acaba indo sozinha, né? Ela se sente bastante desamparada, ela relata isso. E aí durante o parto, um parto muito difícil, eu não queria nascer, não queria chegar nessa terra. E aí quando eles finalmente conseguem fazer a cesárea na minha mãe, eu nasço roxa, preta, quase morro. Minha mãe fica muito debilitada por uns 10 dias assim internada. E aí eu brinco que eu já sou uma manifestadora nata desde a gestação, porque desde o parto ali, porque minha mãe disse que não tinha leite para me dar, tinha muitas dores de cabeça, não conseguia se levantar para amamentar e tudo. E aí foi que rolou a confusão, né? Porque aí eles levavam eu para uma outra mulher amamentar, né? Eles trocaram os bebês nessa coisa aí. Então eu acho que já foi meu dom de manifestação. Eu falei, eu vou mamar, nem que seja de outra mãe. Vou fazer uma confusão aqui. E daí eu fui sendo amamentada por essa outra mulher, que não sabia que eu não era filha dela. E aí minha mãe disse que na hora que a mulher estava indo embora da maternidade, eu nasci no Pedro Sanches, aqui em Poços. Esse hospital já não existe mais. Quantos bebês devem ter sido trocados, né? Cá entre nós. Bem segredo aqui.
E aí quando a minha mãe vai... a mulher tá indo embora, tchau, tchau, tchau. Minha mãe fala que tem uma intuição, assim. E fala, posso ver o seu nenê? Aí a mulher, claro. Aí quando minha mãe olha, sou eu. E a mulher fala, não, esse nenê... Aí minha mãe fala, esse nenê é meu. E a mulher fala, não, esse nenê é meu. Eu tô amamentando esse neném. E aí minha mãe fala, não. A roupinha não é minha. Que a mulher começa a falar, tá com as minhas roupinhas. Isso aqui, minha mãe fala, a roupinha não é minha, não. Mas o neném é meu. E aí quando tira a roupinha, né? Eu tô com a pulseirinha da minha mãe. Então, assim, a gente pode falar que lindo, né? Mas, assim, é traumático. Eu tô ali recebendo já essas informações de troca de maternidade, essas informações de, tipo, não teve leite para mim, essas informações de estou mamando numa mãe que não é minha mãe, entendeu? Tem alguma coisa aqui que eu tô sentindo. Enfim, tudo isso a gente recebe como informação. Só que isso não é falado, né? A gente tem tantas outras coisas na vida... esse conhecimento é muito recente, né? Então, assim, a gente não acessa muito. Eu fui acessar esse conhecimento com mais de 30 anos. Então, assim, hoje eu faço questão de vir aqui contar e falar um pouco do que eu aprendi, porque eu acho que pode ajudar na vida de muita gente. Se eu soubesse disso com 17, 20, eu tava, ó, alegrona. Mas, como a vida é como é, e as coisas chegam pra gente quando a gente tá preparado pra receber, eu espero que esse vídeo te encontre em boa hora, né? Que você consiga fazer bom uso desse conteúdo. Então, inclusive fazendo um recorte, eu acho que quando a gente conta histórias melhores sobre nós, quando a gente entende a nossa história, a gente conta histórias melhores sobre nós. Isso faz parte da minha história, né? E por isso que eu tenho feito questão de usar a minha história como exemplo em vários momentos. Enfim, e aí quando a gente fala das matrizes perinatais, então a gente fala desse nascimento, dessa gestação, desse parto, desse pós-parto, né? De como eu fui recebido... Eu tava numa casa tranquila, era uma casa com conflitos, como que era. Eu vou entendendo como o meu cérebro vai se formando. Hoje se fala muito de cérebro, né? A gente já avançou um pouco nos estudos, na difusão, né, dos estudos de neuropsicologia. Então a gente já sabe que se você cresceu num ambiente traumatizante, você tem traumas severos, você tem um funcionamento cerebral diferente, uma hipervigilância, né? Tudo isso a gente já sabe, né? Olha a minha amiga Madonna. Tava te assistindo ontem, Madonna, com uma vontade de estar com você na praia que você não sabe. Mas tô aqui passando frio, como você pode observar. Mas eu acho que é só eu que tô com frio, porque tá 20 graus, 20, 21. Mas é que na minha casa tá um pouco geladinho hoje. Eu tô de blusa, mas eu queria estar de biquinão. Então, quando a gente entende em que família a gente nasceu, qual é o nosso clã... por que dificuldades eu passei, como foi minha criação. Tudo isso me dá notícias sobre o meu comportamento e meu funcionamento cerebral. Então, quando a gente fala, por exemplo, de hipervigilância, é aquele cérebro que está o tempo todo atento. Aquela pessoa que sempre vai estar atenta, né? Se é uma criança que precisou ajudar os pais a ser contenção emocional, né? Se posicionar emocionalmente, a separar conflito, essa criança vai também espelhar isso na fase adulta. Então a gente brinca, né, que a infância é um território que você anda uma vida inteira. Quando a gente fala de cuidar da criança interior, a gente está falando de cuidar dessa parte psicológica que muitas vezes não foi amada, muitas vezes não foi vista, não foi, foi abandonada, foi rejeitada. É trazer de novo essa parte psíquica para o foco, para a gente poder cuidar dela. E cuidar de uma maneira amorosa, não ficar criticando, porque assim, por exemplo, eu tenho dificuldade com atividade física, eu tenho sobrepeso, tenho uma saúde ótima, uma alimentação ótima, mas eu tenho uma preguiça aí que faz parte da minha vida. Que é isso, né? Quando eu pego pra fazer corrida, eu corro, eu treino, eu tenho disciplina. Só que quando eu entro numa inércia, eu fico inerte. Então eu já sei disso. Ninguém precisa me contar, eu já sei. Eu mesma fico aqui me ofendendo por ser assim. E aí a gente vai entendendo da onde vem esses movimentos, né? Um cérebro hiperalerta, um cérebro superdotado, um cérebro com altas habilidades, ele vai ter muita facilidade de aprendizado, que nem, por exemplo, eu vou na aula de dança, agora a galera dança essas musiquinhas do TikTok, eu gostava mais da época das músicas que eu sabia dançar, mas eu pego coreografia muito rápido, então o pessoal tá ali, o professor tá ensinando, o pessoal tá fazendo os movimentos junto com ele, eu não faço, eu só fico olhando, na hora que eu vou dançar eu consigo fazer a coreografia, porque eu tenho um aprendizado rápido. Eu tenho um funcionamento cerebral que aprende rápido. Então, isso acaba sendo uma qualidade, né? Mas em outros momentos, eu vou sentir o ambiente e vou pegar o ambiente também muito rápido
E vou saber de coisas que vão acontecer ali muito rápido, né? E aí que tá a sacada. Como que eu faço pra tirar flores disso? Porque você imagina que inferno você ter uma vida que você fica hiperalerta, que você fica o tempo todo sabendo o que tá acontecendo no seu entorno. Eu tenho capacidade de não é loucura isso. Eu acho que muita gente vai se identificar, dependendo do seu funcionamento cerebral. Eu tenho capacidade de saber o que tá acontecendo no meu entorno, estando dentro da minha casa. Só pela coisa da audição e da percepção ampliada que eu aprimorei e adquiri aí ao longo do meu funcionamento, do minha moldura de funcionamento cerebral. Que eu acho que muita coisa veio de uma origem traumática. Nossa, gente, tô com traumatizante na cabeça, vocês me perdoem. Mas de uma origem traumática. E depois vem com as minhas outras habilidades, né? Que foram também, que me ajudaram muito a sobreviver a situações de bullying, a situações de humilhação pública e tudo mais que eu possa ter passado. E eu acho curioso, né, que você vai lidar com a internet. Eu fiquei sem criar conteúdos talvez uns 5 anos. Só que eu já tive programa, televisão, TV aberta, já trabalhei em algumas emissoras, eu tive uma revista impressa, tive programas gravados também, programas ao vivo. Então eu tô muito acostumada com isso daqui. O que aconteceu comigo foi que eu perdi a vontade, assim, a graça, quando todo mundo começou a fazer. Porque o jornalismo, para mim, sempre teve uma beleza, assim, de você ser a fonte da informação, ser o canal de informação, né, que checa, que filtra, que sabe o que tá falando. E aí a gente esbarra hoje com tanta coisa que não tem eira nem beira, que eu pensava muito assim, sabe, eu vou criar conteúdo pra quê? Tem um monte de gente fazendo isso. Mas aí eu comecei a ver tanta coisa que não tem nada a ver, que eu falei, gente, será que eu não posso contribuir com algo que tem um pouco a ver, de uma experiência real, de uma experiência verdadeira, de um lugar de honestidade, né, contando realmente dos aprendizados e do que eu realmente sei, né, dentro dessa área. E meu gatinho aniversariante está dando oi para vocês. Vocês estão ouvindo? Já ele aparece. Vem aqui, filho. Ele tá no inferno astral, que nem eu. E ele tá subindo em lugares que ele não costumava subir. Então agora, no caso, ele deve estar em algum alto, miando, porque ele tem pouca visão. Então ele não consegue descer. Venha! Agora ele desceu. Já ele aparece aqui. Então, e aí... Perdi a linha de raciocínio. Falando de criar conteúdo, a beleza do jornalismo. Então, assim, agora eu entendi que dá pra voltar, sabe? Eu tenho essa energia, mas eu tô muito num lugar de contribuição, sabe? De estar aqui por contribuição, pro conteúdo dissipar, pra chegar onde tem que chegar, sem intenção de ser a dona da verdade, mas porque quando eu tô falando de história pessoal, eu tô falando do que eu sei, do que eu sinto, eu tenho um senso crítico ativadíssimo, então eu vou pegando aí as minhas linhas de estudos, né? Oi, Vivi! E vou trazendo aqui para fazendo uma costura, né? De todos os aprendizados. Enfim. E vai dando certo, né? Bom, eu ao mesmo tempo o que eu trouxe hoje de site. Que a minha estrutura de valores e virtudes me protegem e eu posso descansar dentro delas. Eu saí com essa hoje, no intervalo da minha aula de Pilates lá, em um processo meio meditativo que eu entrei, que foi o quê? Eu comecei a falar de trauma por isso. Quando a gente cresce em trauma, a gente é exposto a humilhação, a vexame, a gritos, muita gente abuso físico, violência sexual. Todos esses traumas, eles vão criando coraças em nós, e vão criando funcionamentos cerebrais, corporais, a gente vai fazendo do jeito que dá. Aquela criança que sofreu trauma, eu vou precisar para carregar aqui um pouquinho. Ela acaba... O celular que estava carregando eu não percebi, me desculpem. Mas vai dar certo. Vivi, você tem cara de ser mais nova, você tem 51, não parece. Então, e aí, quando a gente cresce nesses ambientes que geram muitos traumas... Gente, olha isso, eu vou precisar atender. Só um minutinho. Me dê um minuto. Oi? De onde que é? Você põe pra dentro e embaixo, por favor, do portão? Obrigada, viu?
viu? Pode. Tchau, tchau. Voltei, Vivi. Você me esperou. Ai. Gente, tô muito desastrada hoje. Bom, deu certo. Pausa para receber encomendas de aniversários. Então, e aí, quando a gente cresce nesses ambientes traumáticos, a gente vai criando jeitos de sobreviver a esses ambientes. Então, a gente cria coraças corporais, a gente cria funcionamento cerebral, então esse cérebro hipervigilante. Eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo para me proteger. Eu vou virar talvez uma pessoa mais raivosa, eu vou me tornar uma pessoa mais fechada. Tem gente que já tem traços de timidez e isso fica reforçado. Na fase adulta a gente pode investigar tudo isso em processo terapêutico, entender se a gente é introvertido ou se a gente é extrovertido, que é uma qualidade de personalidade, e poder se comportar melhor na vida, sabe? Poder lidar com a vida de uma maneira um pouco mais tranquila. O importante é como eu funciono, porque eu não funciono que nem a vizinha que tem a grama verde, que pode ser de acrílico, de vidro, e eu não sei. Como eu lido com esse funcionamento cerebral, esse corpo, esse avatarzão que eu tenho. Então, na minha jornada, foi uma jornada muito crítica. Eu tive pais muito críticos, e aí eu cresci muito crítica comigo. O meu crítico interno, ele tinha uma voz gritante. Então, por mais que eu tivesse qualidades, por mais que eu fosse vista pelos meus dons e talentos e tudo, a minha voz interna de crítica ela era muito grande. Então, eu chegava em casa e ficava na chibata, assim. Eu sempre via o lado ruim das coisas que eu fazia. Então, assim, se eu tivesse recebido 5 elogios e uma crítica, a crítica ficava aqui. Poxa, realmente eu poderia ter feito melhor. Eu sempre posso fazer melhor. Se eu me envolvesse em alguma situação de conflito, acabava a minha vida. Porque eu achava que as pessoas tinham que gostar de mim. As pessoas não podiam não gostar. É como se tudo que eu fizesse tivesse uma boa intenção. A pessoa tinha que enxergar isso, ela tinha que ver isso, ela tinha que valorizar isso. E aí imagina o problema. Você crescer achando que você sempre tem que ser bom para os outros, que você sempre tem que agradar os outros. Isso é uma tortura. Vivi, eu sinto muito por você ter vivido isso, mas que bom que você está se identificando, porque assim a gente pode trocar, você pode contar um pouco aqui da sua experiência também e a gente vai conversando. Então, quando a gente cresce em ambientes... Porque assim, você ter excesso de críticas também é abusivo. É um ambiente abusivo, um ambiente... que vai trazer um pouco dessa manipulação mental para nós, né? Então, nada que a gente fizer vai ser validado, porque eu mesma não me valido, eu não aprendi a ter esse contorno. E aí, na vida adulta, eu tenho que criar esse contorno. Eu tenho que criar um espaço seguro para que eu possa existir e poder descansar dentro desse espaço. E esse espaço, ele precisa ser móvel, porque senão eu crio coraças muito duras, no qual as pessoas também não me alcançam. Eu não alcanço as pessoas. Se as minhas coraças forem muito duras, ninguém me acessa, ninguém acessa esse coraçãozão aqui. Eu também não consigo entregar amor, não consigo amar ninguém, não consigo ser amiga de ninguém, cuidar de ninguém. Muitas pessoas traumatizadas, consideradas difíceis, pessoas difíceis, vivem isso. Não conseguem conexão, se acham péssimas pessoas, péssimos amigos, têm uma visão distorcida de si mesmas, ainda estão se vendo com o olhar lá do pai e da mãe crítico, do cuidador crítico, e a vida, só ladeira abaixo. Então, primeiro passo, investigar suas matrizes perinatais, saber se você teve traumas na sua gestação, na sua concepção, no seu parto, no seu pós-parto. Teve gente que a mãe foi abusada enquanto estava grávida. Teve gente que a mãe foi violentada quando estava grávida. Teve gente que a mãe não queria ter esse filho. Tudo isso você recebe como informação nas suas matrizes perinatais. Então, fazer um check-up dessas matrizes perinatais. A gente faz isso no set terapêutico. É possível fazer isso. E você mesmo relata, conectado com o seu inconsciente, coisas que você viveu. Quando a gente vai lá e faz uma conexão a nível inconsciente e pergunta pra você o que tinha lá no seu útero, o que tinha quando você estava na barriga da sua mãe, o que aconteceu? Você relata se você estava feliz, se você estava triste, se você estava sufocado. A gente relata tudo, a gente sente tudo. Eu já passei por isso e eu atendo pessoas que passam por isso, então eu posso falar com propriedade. A Vivi tá falando assim, sim, vivi num ambiente abusivo, mãe com traços narcisistas, nunca elogiou, sempre comparou, dinâmicas que se repetem.
não consigo ir pra vida. E na gravidez da mãe, ela nunca anunciou pra ninguém que eu estava ali. Então, aí essa coisa, tipo, eu não posso existir, eu não tenho pertencimento, não tenho autorização pra existir. Tudo isso fica em nós. Então, quando a gente investiga essas matrizes perinatais, é o primeiro passo para depois avançar um pouco, para mapear o que a gente tem de coisas que estão fazendo a gente estar num caminho que é muito tortuoso. E aí que tá a questão. Muitas das vezes a gente só procura terapia, procura ajuda psiquiátrica, neurologista, quando ataca as nossas funções. Quando a gente começa a ter pânico, quando a gente começa a ter ansiedade, quando tem algum distúrbio de depressão. É aí que a gente procura. Mas a minha dica é, se você sente que a sua vida é disfuncional, como a Vivi relatou agora, que ela não consegue ir pra vida, não se sente vista, já é um indicativo para se cuidar, já é um indicativo para se olhar, já é um indicativo para abrir esse mapa das matrizes perinatais, para investigar como foi essa chegada nesse plano. Às vezes parece um papo de, poxa, é muito trabalho. Gente, dá mais trabalho a gente viver uma vida tortuosa, uma vida infeliz. Porque quem tem essas vozes na cabeça sabe que inferno que é. Eu falo que eu já fui lá e já voltei, entendeu? A gente ficar escutando essa voz que fala, você não é bom, você não é visto, você não merece, você não vai, você não foi, você não sei o que, você não. Cara, é tenso, é muito tenso. Ainda que se você tem outras habilidades, você tem outras funções que vão te ajudar, você ainda avança na vida. Eu ainda agradeço isso. Eu consegui sair pela tangente por conta de habilidades que eu fui desenvolvendo, que também aprendi com os meus pais. Porque eles não foram só abusivos, eles foram também bons pais, que nutriram ali a parte básica ali, né, alimentação e tudo mais. E isso também faz parte de quem eu sou. Então, quando a gente está trazendo históricos pessoais, muitas pessoas hoje têm contado suas histórias pessoais, não é com a intenção de falar, poxa, olha que carrasca essa pessoa. Não, essa pessoa tem traços que me causaram mal. E eu me coloquei na condição de colocar isso para poder ajudar. E não para ferir ninguém, para falar que não foi adequado e fazer juízo de valor, nada disso. Porque eu já perdoei. E eu já pedi perdão também pelas minhas falhas. Mas aqui é tudo a serviço, né? Então vale a pena esse compartilhamento. Vivi, tem gente que tem isso, assim, né? Sentir a dor pra depois liberar. Eu acho que, assim, só a gente sabe o que a gente sente. Não dá pra comparar. Tem gente que chega para atendimento, acabou de terminar um relacionamento. A pessoa às vezes fala, tá tudo bem, não sei o que. Às vezes ela acessou das fases do luto, a raiva primeiro. Tem gente que fica deprê, não come, não dorme. Tem gente que fica... Cada um fica de um jeito, né? Cada um fica de um jeito. Quando sofre algum trauma. Término de relacionamento por traição, por falta de respeito, eles geram traumas em nós. Então tem muita gente que entra nessa, assim, né, do trauma e vai acessar momentos diferentes. Não dá pra fazer um julgamento de valor, né? Essa pessoa, ela tá bem porque ela tá rindo, tá saindo. Tem gente que termina a relação e já vai sair com outra pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa tá bem, gente, pelo amor de Deus. Ela, inclusive, tá usando outra pessoa, né? Ela, inclusive, tá usando outra pessoa como um band-aidzinho ali pra ela conseguir ficar bem. Então, assim, a gente não pode fazer juízo de valor. Eu passei por uma fase, uma época, que eu sempre tive essa coisa da comunicação. E a comunicação é o meu trabalho. Eu estou aqui trabalhando, né, a serviço. E aí eu lembro que muita gente julgava que eu tava bem porque eu tava lá na televisão, fazendo programa na televisão. E a pessoa falava assim, nossa, a Vanessa tá ótima, tá lá fazendo... Gente, é o meu trabalho. É a mesma coisa que você trabalha numa, sei lá, de enfermeira. Aí a pessoa vai lá no hospital, você tá trabalhando. E aí fala, fulana tá ótima, eu vi ela lá trabalhando, ela tá ótima. Você não tem que trabalhar? A diferença é que a gente que trabalha muitas vezes se expondo tem que estar com a cara boa, né? Não tem como. Tem que vestir a máscara da cara boa, né? Tem horas que é isso. Oi, Dani. Quanto tempo? Então, assim, esses traumas que a gente tem, eles podem ser mapeados, eles podem ser vistos para que a gente consiga criar essa estrutura de valor,
essa estrutura que vai nos colocar num lugar de um pouco mais de proteção. Se a gente não teve quem protegeu a gente tem que aprender a se proteger. Se a gente não teve quem validou a gente tem que aprender a se validar. Porque senão a gente fica buscando isso no externo. A gente fica esperando que as novas amizades, que a família, que o cônjuge vá fazer isso por nós. E não vai fazer. Não vai fazer. Porque esse vazio que existe, que o trauma, ele corrói por dentro. Esse vazio que se cria, que o trauma cria, ele só pode ser preenchido por nós. Essa é a cereja do bolo. Não tem ninguém que chegue que consiga preencher esse vazio. Só eu consigo. Pode me amar o tanto que for, pode me achar maravilhosa, pode me achar amiga, não sei o que, não sei o que. Ai, que lindo. Não adianta. Não encaixa. É outro formato de peça. Então, quanto mais cedo a gente descobre isso, mais a gente fica autônomo da nossa vida, mais a gente vai colocando esses tijolinhos que são maleáveis e leves, que dá pra tirar e colocar, pra gente poder descansar sendo a gente mesmo. Eu falo isso porque eu não conseguia descansar sendo eu, sabe? Até 30 anos, assim, 30 e poucos anos. 33, sendo mais exata, que é quando começou assim a minha fase de despertar. Eu não conseguia descansar em mim. Por isso que hoje a minha paz é muito importante, porque a paz foi conquistada com muita dificuldade. Você imagina eu falar que eu comecei a ter paz depois dos 33 anos? Idade de Cristo, bem simbólica, né? Quando eu conheço pessoas nessa idade, eu falo, gente, essa idade ela tem um simbolismo. Tem algo que acontece, tem uma alma que chega, tem uma espiritualidade que nasce. Eu vejo isso acontecer com muita gente. Do mesmo jeito que o 27 anos também é um pouco simbólico, né? 27 anos é como se fosse a morte, assim, a morte de tudo aquilo que não foi bacana, a morte de toda aquela responsabilidade que todo mundo já viveu, que se arrastou ali pela adolescência. Tem um pouco disso, que é meio padrão, eu vejo atendendo e vejo entre os amigos também e familiares. Então, assim, quando eu sei contar de mim, sei contar da minha ferida emocional e vou tratando essas feridas emocionais também, eu vou melhorando a minha qualidade de conexão, eu vou melhorando a pessoa que eu sou, eu vou tendo mais responsabilidade sobre as coisas que eu me proponho a fazer. Esses dias eu vi uma discussão que era sobre um traço narcisista, um dos traços narcisistas que fala que a pessoa sempre quer ter razão. Aí toda pessoa quer ter razão, né? E aí tem muita gente que acha que é narcisista porque tem alguns traços. Só que todos nós temos traços narcisistas, né? Mas a patologia em si, né, o transtorno, ele é carimbado na pessoa que tem o gabarito, que gabarita tudo. E se você tem empatia, você cresceu numa família disfuncional, você teve alcoolistas, provavelmente você é um dependente emocional disfuncional, né? Você não é um narcisista. Você tem traços narcisistas, né? Porque você conviveu com narcisistas, você vai herdar esses traços, mas tem cura, tem remédio, né? Você consegue repaginar. Mas eu me identifiquei muito com essa coisa de sempre ter razão. Eu tenho isso, né? Só que eu tenho hoje essa sombra sendo um pouco iluminada. Então, eu tô naquele momento que eu percebo quando eu tô fazendo. Antes não, antes era um trator. Touro ainda, acredita, teimosa, acha que eu sei, eu acho que eu sei o que eu tô falando. Mas assim, eu vou me defender aqui, porque agora eu tô falando que eu criei uma crítica saudável. Eu estudo muito, eu escuto muitas pessoas, que nem aqui no meu bairro tá tendo uma questão com loteamento. Eu escuto o cara da loteadora, eu escuto o vizinho, eu escuto a vizinha, eu escuto todo mundo. Então, quando eu vou opinar, geralmente eu tô embasada no que eu tô falando. E na escola sempre foi assim, na faculdade foi assim, no meu núcleo familiar sempre foi assim. Então, quando eu tô ali sendo teimosinha, eu tenho embasamento. Então, eu acabo vencendo a pessoa pelo cansaço. Só que assim, aquele ponto de vista que a pessoa traz também tem seu valor. E muitas vezes pode ser até melhor que o meu. E pode ter mais fundamento que o meu. Mas assim, isso também é um caminho de trauma, né? Aquela criança que foi negligenciada, abandonada lá, muitas das vezes em seus conflitos emocionais, sozinha, precisou criar um roteiro para sobreviver, precisou contar uma historinha. E roteirizar essas relações da maneira que eu ainda faço, mas hoje eu vejo que eu faço, me ajuda muito a descansar em quem eu sou. Então, qual é o movimento recente que eu tô fazendo? Na hora que eu percebo que eu tô roteirizando, que nem a criança fazia,
para poder ter razão, para poder me manter segura e me manter num lugar ainda de ser aplaudida talvez, ou de ser aceita talvez, ou de não ser rejeitada, eu falo, ufa, posso soltar. Então às vezes eu tô no meio do embate e aí eu falo, eu não quero essa estrelinha na minha testa ou no meu caderno. Obrigada, pode ficar pra você. E aí eu solto. E às vezes eu acho que a pessoa até estranha, porque eu solto do nada. Eu tô ali no tá. A pessoa fez um tá, eu tu. Caiu a linha. Caiu a ficha. Sabe? E antes não, antes era exaustivo. Eu ia, porque não sei o que, nanana. Agora eu percebo, se eu não tô meio com a pá virada, ou de manhã que eu fico meio mal-humorada, eu ainda dou umas notas acima. Mas eu já vejo que é esse reflexo da desregulação, do mau humor que já tá no campo, e a serviço de outras coisas, mas que não deixa de ser proteção, e não deixa de ser aquela parte minha que quer ter razão para ser validada, para ser reconhecida, para ser escolhida, para não ser rejeitada e não ser abandonada. Entende? Então a gente precisa recrutar quais poderes a gente criou, superpoderes, para poder sobreviver. Então a gente tem superpoderes. Superpoderes de sempre estar certa, superpoderes de ser a vítima. A gente criou um monte de superpoderes, né? A Vivi tá falando aqui, eu com 51 estou numa caminhada no processo há anos. Que vergonha que eu tenho de mim, quanta culpa carrego. Então, eu não sei se você conhece o Theta Healing. O Theta Healing é muito bom para liberação de crenças, de culpas, ressentimentos, arrependimentos. Por quê? Porque a culpa faz a gente vibrar lá embaixo. E eu reconheço, eu sinto muito por você sentir essa culpa, mas a culpa ela tá aqui, ó, toda hora, ela vem com tudo mesmo. Então tem algumas técnicas, né, a gente pode até procurar outras abordagens terapêuticas. Quando eu tô aqui falando é na humildade, que nem eu falei, coisas que vão servir para um não vão servir para o outro, e a gente tem que entender o que serve para nós. O Theta Healing serviu para mim, tanto que eu trabalho com a técnica, mas assim, antes de atender com o Theta Healing, eu fui atendida milhões de vezes. E foi o que mais funcionou para mim, porque é uma técnica amorosa, é uma técnica de transmutação, que a gente fica ali trabalhando com uma energia mais amorosa, a frequência cerebral teta, né? Ajuda muito nesse lugar de apaziguamento ali das ideias, a abertura. Pessoas muito machucadas, o Theta Healing, ele aciona esse lugar de relaxamento, ele ajuda a pessoa a abrir. Tem gente que chega na psicoterapia muito ferido. Se não tiver acolhimento, a pessoa não vai abrir nada, ela não confia em ninguém, né? Então, entender que a gente carrega culpas é muito legal. Já é o começo, que nem você já tá se mapeando. Tenho vergonha de mim, sinto culpa. É isso. É o que aconteceu comigo também. Eu falei, cara, não dá pra eu viver mais com essa chibata enorme estralando nas minhas costas toda hora nesse alto flagelo. Eu não quero mais viver assim. Tanto que eu fazia... porque assim, eu sempre tive uma personalidade forte. Então, eu sempre fui um pouco reativa a partir desse lugar de raiva. E aí, eu achava que era a pior pessoa do mundo por causa disso. E o meu lado amoroso? E o lado que eu tenho de empático, que é enorme? E o lado mãezona que eu tenho? Eu tenho muitas qualidades. Então, uma coisa que é legal, que eu sempre sugiro aqui alguns exercícios quando eu faço live, pega uma folha em branco, risca no meio e coloca qualidades e defeitos. É o primeiro passo, assim, pra gente entender que sombras a gente carrega. Né? O que eu não gosto em mim. Eu não gosto quando eu me culpo. Eu não gosto quando eu fico me sentindo envergonhada. Eu não gosto, que nem essa coisa de casa, né? A minha família veio da extrema pobreza. Da extrema pobreza. Oi, Flavinho. A minha família veio da roça. Meus pais chegaram aqui sem nada. Né? É uma família que foi se constituindo pela força de trabalho, pela determinação deles. Eu tenho muito orgulho deles nesse aspecto, né? Tanto que, quando a gente fala de família disfuncional, é isso, né? Muitos pais tiveram que trabalhar, não tinham nada, e aí não tinham condições de dar suporte emocional para os filhos. Tem toda essa faca de dois gumes aí. Mas aí, por que eu comecei a falar isso? Eu falo dos meus pais e eu fico um pouco perdida. Eu tenho muita admiração por eles. Mas estou nesse processo de reconhecimento do que aconteceu com a gente na nossa relação também. Então eu fico sempre balançadinha, né, quando eu falo deles. Falando de casa, voltei com o raciocínio. Então, assim, eu cresci numa família muito pobre. A maioria dos meus familiares, muitos continuam na mesma situação. Famílias muito humildes, casas muito humildes. Aí eu vou
eu vou indo com essa história de trocar da maternidade, meu pai falando que eu sou filha de rico. Porque eu sempre tive bom gosto para as coisas. Então eu tenho uma coisa da moda, uma coisa de escolher, uma coisa de cor, uma coisa de... Eu tenho uma coisa. Então isso faz eu fazer escolhas melhores, compras melhores. Na fase que eu comecei a montar minha casa sozinha, eu comprava muita coisa de móveis usados. E aí a pessoa chegava em casa, que casa linda, porque móveis usados. Mas eu tenho uma outra coisa, que é uma herança também familiar, que é a coisa do acúmulo, assim. E eu falo que o que difere um acumulador de um colecionador é a organização. Então, assim, eu coleciono muitas coisas, mas eu tenho uma dificuldade de organização. Então, assim, a pessoa mente criativa é isso, né? A mesa com 200 milhões de coisas, aquele monte de cor, aquele monte de sapato, é uma coiseira. Aí, quando eu faço a transição do vegetarianismo, veganismo, começo a querer qualidade de vida e a pensar em um planeta mais saudável, né? Essa consciência chega pra mim, nesse momento. Mas isso ainda faz parte de mim. Só que era uma coisa que me envergonhava. E aí o que eu percebi? Minha mãe tinha vergonha de receber pessoas em casa. Por questões pessoais dela. E aí eu vou e herdo isso também, né? Eu falo assim, então, parece que eu também tenho. E eu vou criando um evitamento para essas relações, mas que já vem do berço. É um ensinamento do berço, né? Então, na fase adulta, a gente começa a perceber também que coisas são nossas, né? Por isso que trabalhar as crenças também é importante. Que crenças eu carrego, que são do meu núcleo familiar, que já não estão mais a serviço da minha vida, que não estão me ajudando a avançar. Que crenças eu posso retirar e mudar, né? Eu terminei a live ontem falando, gente, acreditaram no que eu falei? Que bom. Por que você não acreditou? Tá bom também, entendeu? Porque tudo é o que a gente acredita. Eu só tenho que ir contando o que eu acredito. O que eu não acredito, eu tô contando? Eu não tô. Porque eu não acredito, eu vou ficar espalhando o que eu não acredito, entende? Então tudo é o que a gente acredita. Então eu acredito que transformar as crenças, ressignificar crenças, ajuda a gente a mudar o nosso foco. Por exemplo, se fala muito em mindset, né? Aí uma mente que vai tomar conta aí da nossa vida e ser mais próspera e abundante e evolutiva. O fato é, comecei a fazer dieta e tô fazendo treino na academia. Já foram 3 ou 4 quilos. Eu não pesei essa semana. Eu tenho facilidade para emagrecer, assim como eu tenho facilidade para engordar. Essa é a minha vida e sempre foi. Em momentos que eu tô mais tristinho, que eu tô mais desanimada, eu ganho peso. Se eu sofrer algum trauma, eu ganho peso. Se eu tô numa vida mais estabilizada, o meu peso vai diminuindo. Tem uma outra coisa que acontece comigo, que é quando eu sofro algum trauma, a minha B12 e a meu ferro vão lá embaixo, eu tenho que sempre ficar atenta. A ponto de fazer reposição de ferro no soro, toda semana, com o braço furado lá, 2 horas tomando soro. Isso acontece comigo. É a única questão de saúde, mas que eu vejo que é pelo psicológico que a coisa é afetada, né? E aí, a gente começa a ver que cada um de nós vão ter coisas que vão abalar a gente, vão ter coisas que vão ir dando tom, né? Mas assim, quando a gente fala de mindset, a gente tá falando do quê? De criar uma estrutura performática que eu consiga abarcar. Então, por exemplo, se eu entrar numas agora, eu vou emagrecer, eu sou fitness. Eu não sou fitness. Eu não gosto de musculação. Eu faço, mas eu gosto? Não. A aula de pilates hoje transformou assim, no final, uma aula de yoga com o João Pedro, uma delícia. Amei, eu amo yoga, eu gosto de coisa, meditação, eu gosto de caminhada, eu fico 1 hora na esteira, vou provar. Vou colocar aqui nos meus stories. Eu amo, então você tem que ver o que eu gosto. Mas assim, o fato é, se eu entrar numas de maromba, não sei que coisa que eu não sou e não vou sustentar isso a longo prazo, eu vou me frustrar. Então, o que eu faço? Eu crio um mindset de eu sou uma pessoa saudável e eu vou fazer o que uma pessoa saudável faz. Uma pessoa saudável come pizza todo dia? Não. Toma refrigerante todo dia? Não. Uma pessoa saudável, ela faz atividade física com frequência? Faz. Então pronto, é isso que aconteceu. Eu vou virar essa chave e vou trazer para minha consciência o que é para ser feito. Ontem eu fiquei um pouco ansiosa com umas novidades e eu fui dormir 2 horas da manhã. E hoje, 6 horas da manhã, tô acordada para ir na academia. Que disposição. Não. Que sono. Tô com sono até agora, tô. Mas treinei 2 horas, trabalhei, tô trabalhando e não sei o quê. Porque minha mente entendeu que deu uma mudada aí na minha vida. Entendeu? E o meu inferno astral também tá ajudando, as coisas estão virando aí. E é isso, né? E a gente mistura conhecimentos, a gente é isso, a gente é diverso. A gente não é igual a todo mundo.
A gente não pensa como todo mundo, a gente não tem o mesmo cérebro que todo mundo. A gente tem o mesmo cérebro que a nossa família. O cérebro que o meu avô tem não é o cérebro que minha mãe tem, não é o cérebro que eu tenho, não é o cérebro que a minha sobrinha tem. Então os cérebros também mudam muito de acordo com as décadas, com os estímulos, agora com tela, tudo muda, né? Então é isso, falei sobre tudo, a live do Nada é Isso, todo mundo já sabe que é um saladão, um sarceiro, o que vem de insight eu vou colocando e compartilhando, mas eu acho que traz clareza, né? Acho que dá pra gente sempre tomar esses café das comadres aqui de tarde e fica bom. Às vezes eu consigo fazer bem na hora do almoço, às vezes passa um pouquinho. Hoje a gente tá finalizando às 2 da tarde. Isso, Vivi, veja sobre o Theta Healing, ele é bem legal. De terça e quinta eu faço atendimentos populares para o pessoal conhecer com valor acessível. Eu atendo presencial em Poços de Caldas e em São Paulo. Não sei de onde você é, mas os demais estados e pessoas de outros países eu atendo online mesmo. Tá bom? Eu tô à disposição, gente. Quem acessar esse conteúdo, manda mensagem para mim. A gente tem um grupo de práticas evolutivas, toda segunda-feira às 21h. Muito maravilhoso também. Um grupo no qual a gente medita, trabalha expansão de consciência, trabalha técnicas que vão ajudar a gente a ancorar esse psiquismo, entender dons mediúnicos, entender clarividência, clareaudiência, acessar mais o campo intuitivo, conexão com a alma, a gente faz tudo isso. Sejam bem-vindos e é isso, obrigado pela companhia, quem ficou comigo ao vivo e quem vai ver depois. Um beijo, até mais.